Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live. Agora eu vou receber aqui no nosso bate-papo literário mais um autor. E lembrando, pessoal, que todos esses autores que a gente recebe aqui no bate-papo literário, vocês podem adquirir o livro deles no nosso blog, o blog Para Ler e Amar, cujo endereço é www.paraleriamar.com.br. Já peço para vocês nos seguir, siga os nossos convidados também no Instagram e se inscrevam no nosso canal no YouTube, o Para Ler e Amar Podcast. Já vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, ele que vai nos ensinar bastante coisa essa noite, então se prepare aí, vocês vão gostar muito de ouvi-lo. O Ignário Fernandes, ele é escritor, mentor e especialista em liderança, com formação em letras e espanhol pela Universidade Metodista e pós-graduação em gestão de pessoas pela PUC. Com anos de experiência liderando grupos voluntários e transformando líderes, ele aplica os princípios de liderança servidora de Jesus Cristo para equilibrar eficácia e empatia. Sua missão é inspirar pessoas e alcançar uma liderança que vai além do convencional, criando impacto tanto no mundo corporativo quanto na vida pessoal. Vamos receber com muito carinho, deixa eu convidá-lo. Seja muito bem-vindo, eu já quero começar esse nosso encontro te agradecendo por ter aceito o nosso convite e vir aqui nos ensinar tudo aquilo que você sabe nesse bate-papo que eu tenho certeza que nós vamos adorar. Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço, Milena, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouco das nossas ideias, do que a gente divulga, do que a gente trabalha. Isso é legal pra caramba. Então, agradeço pelo espaço para a gente poder falar um pouco sobre isso. Fala para mim né, e para os leitores aqui que estão nos acompanhando, de onde você é. Eu já falei aqui a sua formação, mas de onde que você é, onde você cresceu, sua família, casado, tem filhos. Conta pra gente, a gente adora conhecer a vida dos autores. Olha, eu nasci e moro atualmente em Mauá, tá? Sou mauaense nato. Eu vivi uma parte da infância aqui em São Paulo mesmo, depois meus pais foram para o interior do Espírito Santo, divisa ali Espírito Santo, Minas Gerais, e passei alguns anos nesse local, e depois nós regressamos para São Paulo, tá? Fui criado em Ribeirão Pires, que é a cidade vizinha aqui, vivi minha vida inteira praticamente em Ribeirão Pires, e lá eu comecei trabalho voluntário na igreja, com jovens. Acredito que quase uns 20 anos eu devo ter feito esse trabalho de curso de crisma com jovens. E hoje eu moro em Mauá, sou casado com a Jéssica, tenho 3 filhos, com a Jéssica só o Bento, tá? Que tem 2 aninhos, mas tem o Matheus e a Maria Eduarda também, que são mais velhos e são de uma outra relação. E bastante sobrinho, bastante parente. Família grande. Tem bastante gente na família. Família bem grande. Ai, que delícia. É bom quando a gente tem família grande, né? Sim, com certeza, com certeza. Ô, Ignário, eu costumo perguntar aqui para os nossos entrevistados que escreveram, né, publicaram os seus livros, na infância, na adolescência, qual o tipo de leitura e que livro despertava a curiosidade? Então, fala pra gente qual eram os seus interesses literários na infância e na adolescência. Eu, na infância, assim, na juventude, no início da adolescência, assim, tive contato pouquíssimo com literatura de cordel, alguns livros daqueles de... igual, repente, né? Que o pessoal canta, foi o primeiro contato, e basicamente gibis. E durante a minha juventude, bastante livro mais religioso, muito contato com a Bíblia, por conta do trabalho voluntário. E o meu primeiro contato com um livro mais de literatura, propriamente dito, assim,
para dizer que é literatura, foi O Cabeleira, de Franklin Távora. Esse foi o primeiro livro que eu li, e confesso para você que porque a professora obrigou a gente a ler no ensino médio, e foi uma leitura bem difícil, porque ele usa um português arcaico e é um contexto de interior, de sertão do Nordeste. Então, já tem o linguajar, né? O dialeto da região, com um português mais arcaico ainda. Então, foi uma leitura bem complexa, assim. Mas foi o primeiro livro que me despertou para leitura, né? E aí eu li alguns outros livros e fui gostando, e acabou que eu peguei gosto por ler E mesmo. que bom para a gente, porque aí surgiu o seu livro, o maior de todos os mentores, né? E eu queria que você contasse para a gente o que te levou a escrever este livro. Bom, É o seu primeiro livro? é o meu primeiro livro. É o meu primeiro livro. Bom, na minha casa, meu pai sempre teve o sonho de escrever, tá? Então, ele sempre falava que queria escrever a história dele, tudo. E eu tinha algum contato com leitura, tal, mas a gente acabou postergando isso, e não demos conta de ninguém ajudar ele a escrever a história dele. E hoje ele é incapacitado de contar a história pra gente, porque ele tem Alzheimer, né? Foi acometido com Alzheimer. E a gente acabou perdendo essa oportunidade de escrever com o meu pai. Eu já tinha a ideia há algum tempo também de escrever. E aí, essa questão com meu pai até reforçou bastante essa ideia. Mas eu escrevo bastante, gosto bastante de brincar com as palavras. Não vou dizer que eu escrevo poesia, porque não é bem assim, né? Os poetas podem se sentir ofendidos. Mas eu gosto de brincar com as palavras quando tem inspiração. Gosto de fazer alguma poesia, assim, alguma brincadeira com as palavras, e acho legal, acho bacana isso. E aí, há algum tempo, eu comecei a escrever para o meu Instagram, Facebook, e publicar todos os dias. Então, todos os dias eu ia colocando uma mensagem de motivação ali, mais voltada para o real, porque eu não gosto muito daquelas motivações tipo clichêzão, né? Você pegar, recorte, cole aqui, né? E acho que a gente varia muito de humor, de situação. Então, nada mais justo do que também a nossa escrita variar, ter essa modificação diária. E aí eu comecei a escrever e fui pegando gosto pela coisa. Aí já tive convites para publicar diretamente as minhas publicações para editar, né? Publicar num livro diretamente as minhas publicações de Instagram. Aí na época eu não achei que seria legal, tal, acabei deixando de lado. Mas me surgiu há algum tempo já a ideia de escrever o livro, de fazer, contar um pouco de história, tudo. E depois eu mudei isso quando eu concluí a minha pós-graduação, né? Mudei assim, eu achei o formato do livro, né? Com a minha pós-graduação, eu fiz um TCC sobre mentoria, que foi o tema que mais me chamou a atenção. E no tema da mentoria, eu descobri uma forma de fazer um estudo de caso, né, com Jesus. Algo que eu não tinha visto em lugar nenhum ainda. E aí foi onde surgiu basicamente assim a base do meu livro toda tá nesse material. E aí a partir daí realmente a ideia ficou muito forte, muito latente assim de publicar, de tornar isso mais difundido, né, esse conhecimento. E aí foi onde surgiu a ideia do início da ideia de escrever o livro até o processo final tem 10 anos. Tem 10 anos para concretizar a ideia. Para concretizar a ideia. Para concretizar a ideia de escrever o livro. E para publicar? E para publicar
eu acredito, foi, bom, menos de um ano, porque o ano passado, num processo de mentoria que eu estava fazendo, a gente achou, comentei com a mentora, né? E que tinha ideia, que tinha o sonho de escrever e tal, e a gente colocou isso em pauta e colocamos ali uma meta de publicar o livro até o final de novembro, se eu não me engano. E aí, nesse processo, ela acabou me ajudando bastante nessa questão de despertar a ideia de escrever, de botar em prática, e isso foi bacana. E aí, acabou que a gente conseguiu encontrar um editor e fazer o processo andar. O pessoal já está aqui com a gente, Inário. Quero agradecer o pessoal que já está nos seguindo. Quero pedir para vocês que ainda não estão nos seguindo, que nos sigam. Isso é muito importante para a gente continuar divulgando os autores. E sigam os autores também. Sigam o Inário aí no perfil dele, tá bom, gente? E nesse seu processo, o Ignacio falou que é 10 anos, como que foi isso? Conta pra gente. Né? Esses 10 anos planejando e captando o que você iria escrever. Planejamento. A gente tem muito medo, a gente tem muita restrição, a gente se sabota bastante, a gente procrastina demais, isso naturalmente. Todo mundo é assim, né? Eu falo pro pessoal às vezes que não precisa ter vergonha, porque é básico, isso está na personalidade humana mesmo. Então, às vezes a gente surge a ideia, mas aquilo fica mais como um pensamento vago, né? Então, você pensa em escrever, mas nunca efetiva isso. E aí, esse pensamento foi me surgindo várias vezes nesse período. Só que eu não conseguia colocar em prática, eu não conseguia desenrolar tudo isso. E aí, quando eu me vi obrigado a escrever o texto do meu TCC, e aí eu me esforcei bastante. Eu sou bem chatinho para estudar, bem complexo para estudar. Tá? Mas eu gosto. Eu gosto. Se for algo que me atrai, eu me dedico de corpo e alma, assim. Sou muito dedicado nisso mesmo. Tanto que na minha pós-graduação, acredito que a nota mais baixa foi de uma matéria que eu não gostei mesmo. Fiz empurrado a matéria e foi 7,5. Foi a nota mais baixa que eu tirei. De resto, bom aluno. Todas elas. Inclusive o meu TCC foi 9,25, 9,75, agora não lembro. Mas foi uma nota bem razoável para um TCC, um material assim que você faz sozinho e tal. Então foi uma nota bem legal. Mas isso me obrigou a escrever. E aí, quando eu me dei conta do material todo que eu tinha na mão, que eu comecei a revisar o meu TCC para entrega, tudo, eu falei, caramba, tem bastante coisa, né? E aí eu já comecei a pensar, né? Falar, pô, depois disso aqui eu acho que eu vou pensar em fazer um livro. E aí quando eu vi a nota do meu TCC, eu falei, nossa, perfeito, agora eu vou fazer um livro. Então, a partir do meu TCC, que foi realmente o pontapé, assim, inicial do livro mesmo, com o título, com o conteúdo que ele tem hoje. Tá? O material que eu tenho para escrever, que eu publicaria de outro livro, ele é mais na linha de história mesmo, na linha dos romances mesmo. Baseado na história real, mas é mais uma linha romântica. E aí eu optei por fazer uma não ficção pela questão do material que eu já tinha em mãos. E agora você está querendo caminhar para a ficção. Também. Acho que é um caminho, tá? Eu tenho algum material que eu gosto, que eu acho legal e preciso melhorar, né? Ainda estou nesse processo desse livro, é muito recente, então tô colhendo os frutos, né? Fazendo o trabalho em cima desse primeiro livro. Mas já tenho ideia de publicar outro, sim. Nós estamos aqui, o Jurandir falou que é teu fã. Legal. Bacana, Jurandir. Valeu, Jura. Her Sueli, não sei se é Her ou se é Her Sueli, boa noite. Hernandes. Boa Boa noite, sejam bem-vindos.
Então, a gente recebe aqui no Paralelo de Amar autores de ficção, de não ficção. Você diria que esse seu livro, ele é um livro na área da educação, que é para educar as pessoas a ser líderes? Fala pra gente como que é o seu livro. Então, ele tem um quê de educação, né? Um quê de autoajuda. Não dá para tirar, para desvincular totalmente de falar do processo educacional e autoajuda por conta de que cada ensinamento de Jesus lá tem um trechinho lá de aplicação prática para a gente colocar isso no nosso dia a dia. E aí eu fiz isso baseado no ensinamento que eu também recebi da parte de mentoria, né, de como aplicar, de táticas, de teorias de aplicação de mentoria. Então, entra nesse quesito por essa questão também, né? E um pouco de história, porque, querendo ou não, né, Jesus viveu a condição humana, né? No livro, principalmente, está muito focado nisso, porque pro TCC eu tive que tirar toda a parte doutrinária, né? Eu não poderia entregar um trabalho técnico com os aspectos doutrinários. Então, eu tive que tirar tudo isso e deixar apenas o que fosse histórico. E aí, você ter essa visão de Jesus, homem, né, que viveu, como é que foi o dia a dia dele, como é que ele aplicou tudo isso, é legal também. Mas não dá para dizer que... Não dá para tirar da questão da educação e da autoajuda também. É uma mentoria? Em parte, sim. Em parte, sim. Aplicável totalmente na vida da gente, em vários aspectos, né? Se você aplicar cada trechinho ali, cada ensinamento dele na nossa vida, em vários aspectos vai funcionar e funcionar com certeza muito bem. Muito bem. E qual que é a principal mensagem que você quis passar nesse livro? Olha, a principal mensagem é que a gente tem exemplos, a gente tem mentores, né? Eu diria mentores porque tem diversas outras pessoas também que viveram a vida de forma a difundir o amor, a propagar o amor acima de muitas coisas, entregaram a vida por isso, e para mim o maior de todos realmente é Jesus Cristo. E aí, por que não a gente refletir sobre os ensinamentos dele no nosso dia a dia, na aplicação prática mesmo? Porque a gente ouve muito trechos do pessoal tirando trechos da Bíblia e tirando ensinamento para a gente. Geralmente a gente ouve isso do padre, a gente ouve isso do pastor, mas dificilmente a gente pega um trecho específico e consegue associar ele diretamente na nossa vida e colocar e tirar alguma coisa prática dali. Olha, desse trecho aqui, o que eu vou colocar em prática? Então, foi isso que eu quis trazer para as pessoas, né? O que dá para eu começar hoje com o que eu tenho, da forma que eu estou, da forma que eu sou, o que eu posso fazer? Porque Jesus, ele não escolheu gente altamente capacitada, gente super desenvolvida, né? Letrada. Não, Jesus escolheu exatamente pessoas limitadas ali, entre aspas, né? Mas pessoas que eram subjugados pela sociedade, foi quem Jesus trouxe para o lado dele. E, inclusive, uma dessas pessoas, que era um simples pescador, a gente, até contextualizando, né? A gente imagina que alguém mais bruto, mais ignorante, mais daquele jeito mais ríspido, como é que Jesus transforma um homem desse no líder da maior doutrina existente por 2000 anos? Então, a maior mensagem que fica é isso: como é que a gente pode transformar a nossa vida através do ensinamento de Jesus? Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, mas antes, você tá conseguindo enxergar os comentários? Olha que maravilha. Eu preciso do óculos para enxergar o comentário, mas o óculos me atrapalha com reflexo. Primeiro eu quero agradecer, Jurandir, que você está me seguindo, e pedir para todos os outros também que nos sigam. E ele disse que agora, aos 59 anos, começou a ler o primeiro livro. Olha que maravilha, gente. Esse é o intuito do Para Ler e Amar. É levar a literatura
literatura, sabe? Você pegar qualquer livro, a gente tem que ler, a gente tem que desenvolver esse hábito, nos enobrece, nos torna, aumenta o nosso intelecto, a gente conhece coisas que a gente não teria contato. Então é isso aí, eu estou muito feliz, viu, Jurandir? Um abraço aí para você e continue. Muda a nossa realidade, né, Milena? Porque Muda. você consegue se transportar para outra realidade. E assim, independente, eu juro, da idade, tá começando, parabéns. É isso aí, cara. A gente tem que começar Exatamente. mesmo. O importante é dar o primeiro passo, tá certíssimo. E eu até quero pedir para as pessoas participarem aqui comigo, se elas também sentiram isso que eu vou falar para você, ou sou só eu. Tá. Porque você, como mentor, né, como escritor desse livro de mentoria, a gente pega algumas pessoas, mentores, principalmente no Instagram, que ele vai desenvolver, né, a autoestima ou tentar, né, nos ajudar a encontrar o nosso caminho, mas assim, sempre com postagens lindas, maravilhosas, em lugares espetaculares, com mesa. E eu acho, como você disse, Jesus escolheu as pessoas simples, né? Escolheu, né, você falou, até aqueles mais brutos. O que você me diz disso? Né? Dessa imagem de que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, né? Parece que é até uma forçação de barra para a gente ser feliz, porque a nossa vida não é assim, né? O que você me fala sobre isso? Milena, E o pessoal aí também. Fala aí, põe aí no comenta comentário, aí, se vocês já perceberam isso. Eu sou um contador de histórias nato, tá? Então, eu gosto muito da forma como Jesus ensinou com parábolas, porque ajuda a gente a comparar aquilo com uma história real, né? Não é um ensinamento, como você falou, assim, aquela coisa rebuscada, aquele comentário, aquela escrita bacana, tal. Eu até procuro escrever os meus posts de Instagram de forma bem mais, como eu diria assim, atual, né? Uma linguagem bem atual, gíria às vezes, então algumas palavras mais pesadas, às vezes que a gente está mais da pá virada. Então, cara, exatamente por essa questão, pelo humano, pelo lado humano. A gente tem que ser realista. Quando eu fui fazer o lançamento do livro, né? Eu fui organizar o evento, tudo, então tinha uma série de fatores para fazer. E aí me falaram assim, pô, mas e aí, você vai alugar uma roupa para ir? Você vai, né, de terno? Que roupa que você vai e tal? Aí eu parei, pensei e falei assim, olha, eu vou com alguma roupa que eu já tenha. Por quê? Eu prego isso no meu dia a dia, da gente começar com o que a gente tem, fazendo o que a gente sabe fazer. Não acho legal eu querer parecer uma pessoa que eu não sou, entendeu? Chegar lá todo... não que não seja interessante, né? Você colocar um terno, uma gravata, tal, mas eu queria passar mais a mensagem do real, do dia a dia, daquilo que eu sou no meu dia a dia. E eu falo para você que 95% das mudanças que a gente pode fazer na nossa vida são com coisas simples, básicas. Não tem nenhum segredo da neurociência, não tem nenhuma descoberta magnífica assim, e não tem nenhum passe de mágica. São coisas básicas do nosso dia a dia que a gente precisa modificar. O processo de Jesus com Pedro, ele levou 3 anos em média, tá? Esse é um dado que a gente tem dos livros, do material que tem escrito. Mas é aproximadamente 3 anos a convivência de Jesus com Pedro. Então, ele levou 3 anos para poder transformar Pedro também na pessoa que Pedro virou, né? Que, inclusive, antes nem era Pedro, era Simão, né? Então, levou 3 anos nesse processo. Mas ele foi ali, ó, no dia a dia, nas pequenas coisas, no comportamento, na atitude, no pensamento, mudando pequenos hábitos. Pedro se tornou o maior líder da maior doutrina, né? Existente até hoje. Pessoal, eu vou falar aqui do livro do... O que você aprende, né, com o livro do Ignário. Então, por
aí do ladinho tem um coraçãozinho, aperta aí, desapertando esse coraçãozinho, a nossa live vai chegar para mais e mais pessoas, e tá muito bom esse nosso bate-papo, e o pessoal vai poder entrar aqui para continuar com a gente, tá bom? Então, ajuda a gente aí no coraçãozinho. Ô, Ignário, então tá aqui, ó, o que você vai aprender ao longo deste livro? Desenvolvimento de inteligência emocional. Fala pra gente como que você vai nos ajudar. Perfeito. Milena, eu levei um tempo da minha vida, quando eu ainda estava fazendo a pós-graduação, com uma mudança de um hábito, tá? Eu era uma pessoa noturna, praticamente noturna. Só funcionava à noite. Então, à noite que eu tinha inspiração para escrever, à noite que eu tinha mais pique, até para arrumar a casa, para dar uma organizada na casa. Eu morei um tempo sozinho, então eu precisava desse período da noite para fazer isso, porque era o tempo que eu tinha mais motivação. Mas isso começou a me prejudicar de uma forma e eu precisava alterar isso. Então, eu levei um tempo da minha vida mudando hábitos, né, me acostumando para eu conseguir mudar esse meu perfil. E eu digo para você assim, até em termos de pensamento, eu publiquei uma vez um post falando sobre a questão do pensamento da gente. O pensamento, ele muda tudo na nossa vida, muda toda a nossa postura. A gente não pode controlar sentimento. Quando alguém fala assim pra gente, coach, mentor, seja lá quem for, quando fala pra mim assim, olha, não, você precisa controlar suas emoções, não sei o que e tal, já perdeu. Parece que não é fácil assim, né? Não, não Quando é a gente, fácil, não. você sabe, Eu fui garanto uma pra você que é pessoa, impossível. eu fui uma pessoa que eu achava que era fácil. Uhum. Eu achava que, assim, sabe, eu me via como muito forte. Então Uhum. eu passava por situações assim, falando, não, tem como, é só levantar. Mas chegou uma hora que eu caí num buraco, que eu vi, falei, não, o buraco é mais embaixo. Exatamente. Então, você consegue mascarar algumas coisas, tal, mas emoção é uma coisa que você não segura, tá? A melhor definição para emoção, de falar assim, olha, de garantir que você não segura a emoção, eu ouvi do Pedro Calabres. O Pedro Calabres é um neurocientista que tem, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar ele. Mas ele contou uma história uma vez sobre um rapaz estar nadando na praia ali e tal, e de repente o rapaz avista um tubarão. E aí ele avista o tubarão, né? Começa a ficar tenso ali e tal. O tubarão se aproxima dele. E aí tem duas opções, né? O corpo te prepara para duas situações: lutar ou correr. Se você for um nadador nato, bom no negócio, talvez o teu corpo já te prepare para você correr ali, sair nadando. Se você não talvez a sua única alternativa talvez fosse lutar contra um tubarão. Só que quando você avista o tubarão, o natural do ser humano vai acontecer isso com o teu corpo. O teu corpo vai travar, você vai ficar rígido. O que tiver no seu organismo, ele vai botar para fora, tá? O que tiver no seu organismo, tá? Então, o seu intestino tá cheio lá, vai sair tudo do seu organismo, porque o seu corpo vai entender que precisa de energia, de toda a energia que ele pode dispor para poder lutar. Aí a pergunta fica assim: você consegue controlar isso? Isso é uma emoção. O seu corpo está te preparando ali para aquela coisa. Então, é a emoção daquele momento, carregando o teu corpo, a adrenalina daquele momento, ela vai agir no teu corpo, e aí não tem controle, ninguém tem, entendeu? O que a gente pode controlar são os nossos pensamentos. E aí isso faz toda a diferença. Se você controla os seus pensamentos, se você alimenta os seus pensamentos, se você nutre os seus pensamentos, faz toda a diferença na sua vida. Eu tenho uma linha de pensamento hoje, Milena, mas não é algo que eu simplesmente estalei os dedos e aconteceu na minha vida. Eu não assisto TV há mais de 20 anos. Tá? Eu não assisto por opção, porque quando eu era jovem eu achava que eu via aquelas coisas acontecerem numa rede de bolinha que a gente conhece bastante, que tem o símbolo de bolinha. Eu via muita pornografia, muita coisa em novela, só traição, e eu falava, gente, isso não faz bem pra gente. Isso não pode fazer bem. E eu, mesmo sendo muito jovem, eu já percebia que aquilo não fazia bem. Dali pra frente, eu nunca mais assisti novela.
Novela foi uma coisa que eu aboli primeiro. E com o passar dos anos, a TV foi ficando uma coisa tão ruim, tão de pouca qualidade, que não tem mais opção pra gente. Hoje, o que eu assisto numa TV é um futebol, um filme no streaming, mas basicamente isso. Por quê? Porque eu cuido dos meus pensamentos. Eu gosto de cuidar da minha saúde mental dessa forma, entendeu? Acho que é o melhor caminho para a gente conseguir manter os pensamentos bons e manter as emoções mais apuradas, né? Você me disse que você está entrando, está querendo ir para o caminho da ficção. Uhum, E aí, agora eu quero voltar para você. Você falou das novelas, né? uhum, uhum. Como que eu vou elaborar aqui a pergunta para você? Por que a história em si você diz que não quer assistir? Né? O que você não quer para você? Para a O gente que eu, entender um pouquinho o que melhor. eu não quero, para mim, são coisas que desvirtuam o caráter, os meus valores. Coisas que fogem dos meus valores. É, acho que na TV a gente vê muita apelação sexual, muito conteúdo explícito que não deveria ser exposto dentro do ambiente familiar. Primeiramente, para criança eu não vou nem contar, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente tem uma exposição muito alta a coisas que baixam os valores da gente, entendeu? Que vão denegrindo os valores da gente, vão diminuindo os valores da gente. E é isso que eu nunca quis para mim. Falar, não, eu prefiro manter os meus valores. E aí, por isso, eu abri mão. E talvez você esteja encucado aí e falar, mas aí se você quer escrever um romance na linha da ficção, vai ser meio que uma novela. A vida da gente é meio que uma novela, assim. Não, eu tô te dizendo isso porque, assim, até pessoal, tá? Não é? Uhum, sim. Às vezes a gente não tem contato com certas coisas. Eu vou falar algumas coisas de filme, de novela que eu vi e falo assim, nossa, mas isso não é assim bem as coisas. E Uhum, de repente, eu me vi em situações com pessoas tomando certas atitudes que me prejudicaram muito e que certas coisas, sim, ele tá retratando a realidade mesmo do mundo e a minha inocência não me preparou para aquilo. Você entendeu? uhum, É uhum, como se eu tivesse sido criado numa bolha, né? uhum, Eu fui uhum, criada numa bolinha ali com muito amor, com muito carinho, uhum, e eu não tive acesso a isso. Tanto que quando eu achava, eu falava, nossa, é ficção, isso não é realidade. uhum, Mas não é. Não é. Realmente, na vida a gente tem que escolher quem a gente põe dentro da nossa casa, quem a gente põe dentro sentado do nosso lado, porque a gente não sabe do que as pessoas são capazes. E eu acho que a uhum. mentoria, ela também tem um pouco dessa responsabilidade, né? De passar para a pessoa esse autoconhecimento, de reconhecer no outro aquilo que pode prejudicá-lo. Sim, sim, sim. Muito questão do ambiente, viu, Milena? A gente precisa buscar, frequentar, estar nos ambientes que tem a ver com os valores, entendeu? Eu preciso frequentar ambientes e situações que têm a ver com os meus valores, que mantêm é, a, a, a integralidade dos meus valores. Isso me ajuda a diminuir o risco de passar por situações assim. Mas assim, não sejamos ingênuos de achar que isso vai zerar as possibilidades. Não vai. E às vezes você assistir uma coisa mais maliciosa, mas que tenha é, essa trama, né? Essa trama maliciosa assim, te ajuda a enxergar a maldade dos outros. Mas eu opto por saber disso pela convivência, pelas conversas, pela escrita, pelo que eu vejo, pelo que eu leio em livros, em notícias, em sites, essas coisas assim. Opto por isso. Às vezes, confesso pra você que às vezes o pessoal tá numa vibe assim de você viu o que aconteceu? Tá todo mundo comentando e tal, e eu tô boiando, A porque gente nem eu não sabe. vi. O Eu não vi. livro, ele pode cooperar, por exemplo,
com um líder de uma grande empresa, né? Como ele lidar com essa situação dentro da empresa? Sim, sim. Tem, inclusive, boa parte do livro, ele tem muito ensinamento, assim, de mentoria voltada para mudança em fábrica, mudança em setores corporativos, né? No corporativo. E isso eu fui adaptando, fui fazendo a ligação com o trabalho que Jesus fez com Pedro. Mas tem sim muita coisa que dá para aplicar no ambiente corporativo, no seu dia a dia, para quem é líder numa empresa, quer crescer. E assim, crescer de forma tranquila, sem atropelar ninguém, sem passar por cima das pessoas, sem transgredir leis, sem perder os seus valores, sem vender a sua alma. Dá para fazer. Uhum. É que eu acho que é um desafio muito grande para um líder, porque ele consegue enxergar tudo isso dentro do mundo corporativo e ele saber lidar e saber conduzir ali de forma assertiva, né? Sim, sim. Eu já tive situações, Milena, na empresa que eu trabalho também, eu já tive oportunidade lá de trabalhar com o pessoal mesmo, por um período, tal. A gente fazia gestão de projeto e das pessoas que trabalhavam no projeto. Então, a gente também aprende um pouco na prática disso tudo aí. E assim, infelizmente, tem situações que você, como líder, você vai ter que tomar decisões drásticas, às vezes, vai ter que cortar, como diz, na própria carne, né? Vai doer em você também, mas às vezes você vai ter que tomar decisões mais duras, mais firmes para poder manter a situação sob controle. Então, também faz parte do processo, né? E aí você disse aqui também que você pode, o livro pode ajudar o mentor e o coach. Eu já estou imaginando aqui como, por tudo que a gente está conversando, né? Uhum. Mas diz para os nossos leitores, como que o livro pode ajudar aquele profissional que busca ajudar as outras pessoas? Bom, o primeiro quesito, assim, sempre quando eu pensei em Jesus Cristo, isso desde sempre, desde que eu me entendo por gente que eu frequento igreja e sempre olho, quando o padre fala lá de Jesus tal, eu sempre penso na pessoa humana de Jesus. Jesus viveu a condição humana para mostrar para gente que era possível passar por algumas situações, tá? Humanamente falando. E aí, para mim, não tem ensinamento mais forte do que a postura dele, que levou os valores dele, a crença dele, levou o projeto dele até o final, até as vias de fato, mesmo sabendo que ele poderia ser morto, ele não desistiu, ele não parou, ele continuou, ele foi até o fim. Ele nunca se deixou levar pelas autoridades, nunca se deixou levar pelo medo e nunca se deixou levar pelas falsas promessas, que com certeza ele teve bastante promessas, sabe, pedidos assim, olha, vem cá, você vai ser um excelente rabino, vem aqui, vamos, né, para minha sinagoga aqui, né, você vai ter uma vida bem mais tranquila. Então, ele também passou por esse processo. E mesmo assim, ele se manteve firme e forte no propósito dele e nunca desvirtuou o caráter dele para poder satisfazer A ou B ou para atingir o plano dele mais rápido. Então, eu acho que é nesse caminho. O ser modelo, ô Milena, exige muito de nós. E aí, a gente precisa estar disposto a ser modelo mesmo, a levar isso à frente, a falar, não, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer na minha vida também. Então, é complicado. É complicado de fazer. E aí muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso. Então, quando você não está disposto, é superficial. É uma coisa que vai cair logo, entendeu? É uma vida de mentira. E para você ser um mentor real, alguém que quer transformar a vida das outras pessoas, você precisa vivenciar a situação, né? O meu professor de pós-graduação de mentoria, ele falava assim que o mentor, ele precisa ter passado pela situação. Ele precisa ter passado, obrigatoriamente. Não, você não pode escolher um mentor. Eu quero um mentor
para eu ser campeão de jiu-jitsu. Aí você vai e escolhe um mentor que nunca lutou jiu-jitsu na vida. Então, você não sabe se quando você vai chegar lá, se você vai chegar. Agora, você pode escolher até alguém que tenha disputado o título de campeão mundial de jiu-jitsu e tenha perdido. Ele não precisa ter alcançado o êxito total naquela situação, mas ele precisa ter passado por ela, porque ele com certeza ele vai ter muito ensinamento para dar para a pessoa. Ele adquiriu experiência. Exato. E aquilo que ele vai trazer vai fazer com que eu alcance o meu objetivo. Exato, né? Exato. Então, eu falo para coach e para mentor, a melhor situação é você ser o modelo, você seguir a cartilha que você prega. Isso que eu acho que faz a maior diferença. Tá? Isso é algo que tá no meu coração, tá na minha mente. Eu gosto de ser assim. Às vezes, em alguns ambientes, a gente é até satirizado, tira o sarro, tudo. Mas eu gosto do meu jeito, gosto de tratar as coisas da forma que eu levo. E brinco quando tiram um sarro de mim, eu também tiro, brinco lá, faço as brincadeiras e durmo com a cabeça tranquila, com o coração quentinho, simples assim. O que você falou me leva a pensar aqui que o seu livro também é indicado para líderes religiosos e pastores, né? Me faz pensar que você disse muitos não estão querendo ser modelo. Eu ainda eu falo um pouquinho mais, eu acho que alguns desistem. Eu vou falar por quê, e você vai completar isso comigo. Às vezes, por exemplo, a pessoa busca a perfeição naquele mentor, principalmente nos mentores religiosos, agora falando, mas esquece que o mentor, ele é um ser humano. Ele tem aquilo a nos acrescentar, a nos ensinar, mas ele é um ser humano como nós. Então, às vezes, a pessoa ela se fixa em falhas humanas, mas esquece daquilo que a pessoa pode... É lógico que eu não estou falando de coisas absurdas, né? Naquilo que a pessoa pode trazer. E aí, às vezes, um líder religioso que é muito bom naquilo que ele faz, ele acaba desistindo por trazer esse peso, né, nas costas dele ter que ser perfeito. O que você me fala sobre isso? Então, esse é um erro assim gigantesco nosso, né? A gente buscar a perfeição. Né? Na realidade, o erro buscar não. É um erro a gente se frustrar por não atingir. A gente tem que mirar. Concordo que a gente tem que mirar na perfeição. Mas a gente tem que entender o que é perfeição, porque quando a gente olha um líder religioso, político, na rede social, a gente está vendo apenas aquilo que ele quer mostrar. Então, você não está vendo a vida da pessoa na íntegra. E aí, quando você quer se comparar, quer seguir a mesma trilha que ele, quer fazer a mesma coisa que ele, você não tem todas essas considerações do dia a dia dele, da vida dele, para você se nortear. Então, a gente precisa ter cuidado com esses ídolos que a gente assume para nossa vida por conta disso, né? Porque você não conhece a vida toda da pessoa. E aí você vai mirar no que você está vendo de perfeito da vida da pessoa. Mas tem alguns ajustes que com certeza a pessoa fez ali no caminho, adaptou. Eu tiro pela vida mesmo, Milena. Eu publico no dia a dia ali exatamente por isso. Motivação diária, da vida real mesmo. Porque tem dia que você está mais azedo, está mais bravo, as coisas não deram certo no dia anterior, ou naquele dia mesmo não deu certo, e aí você fica mais frustrado, e isso afeta diretamente a escrita. Né? Como você cita muito Jesus, né? No seu livro, baseado em Jesus, até tem a coroa de espinhos na capa, né? Eu acho que isso aí a gente pode falar um pouquinho de Maria Madalena, né? Sim. A situação que ela viveu, que levou a ela fazer o que fez, né? Que ela foi conduzida, e depois do que ela se tornou, né? De espalhar a palavra de Jesus. Sim, então, acho sim, que perfeito. Então, é aquilo que eu falei, Jesus, ele não escolheu os melhores, os bambambãs, assim, ele não escolheu só sacerdotes para seguir ele,
porque ele queria mostrar que pessoas comuns, pessoas que erraram na vida, pessoas que tiveram seus problemas na vida, têm condição, têm todo o direito de querer mudar de vida e de querer, sabe, ultrapassar os limites e virar, marcar a história de outras pessoas. Maria Madalena foi fantástica, o seu exemplo foi fantástico, porque mesmo diante de um erro da vida dela, que podia ter acabado com a vida dela, ela achou conforto, achou alguém que a acolheu e mostrou para ela que ela era muito maior do que aquilo, que ela podia ser muito, mas muito maior, muito superior a tudo aquilo. E realmente foi. E realmente foi. Então, a gente tem, nos seguidores de Jesus, tem cobradores de impostos, que eram traidores dos judeus, né? Do próprio povo. A gente tem pescador, né? Que gosta de contar história, que tem lá os seus defeitos, a sua forma rude de tratar a vida. E mesmo assim, sabe, os seguidores de Jesus, todos eles fizeram história, entendeu? Exatamente. Então não são perfeitos, não foi o erro deles que transpareceu, né? Foi o que fizeram depois do erro, né? E aqui eu estou vendo também que eu acho que no líder comunitário, eu acho que cai a mesma coisa que a gente acabou de falar agora, né? Uhum. O líder, ele tem que ter essa empatia com as pessoas e saber como conduzir. Eu acho que o livro vai trazer esse ensinamento muito bem para todos, né? Líderes Sim. comunitários e voluntários. Sim, eu acho que no comunitário, principalmente social, Milena, você não consegue ganhar espaço se você não tiver carisma, se você não conquistar as pessoas, se você não tiver empatia com as pessoas, tal. Então, se a gente não aprende isso, você não anda. E aí você precisa desenvolver essas habilidades. Você precisa desenvolver. Não necessariamente você precisa ser o primeiro no mundo, o melhor, o mais carismático de todos, tal. Mas você precisa sim desenvolver a habilidade para poder manter-se na liderança, né? Por mais empáticos que possamos ser, sempre tem alguma situação que você se depara e fala assim, meu Deus, eu poderia ter agido diferente, né? Aqui para mim e para as pessoas que estão nos assistindo, para todas aquelas que vão nos assistir depois que a live fica gravada, pessoal, e quem está aí, não esquece, aperta o dedinho no coraçãozinho. Que o livro, algum ensinamento que você colocou no livro, que possa nos ajudar a melhorar essa nossa empatia. Porque a gente se sente empático, a gente gosta de ajudar, mas tem certas situações que a gente vê que poderia ter feito melhor. Principalmente, às vezes, numa roda de conversa, uma conversa que não deveria ter saído, que a gente poderia ter mantido a boca fechada, né? Então, como que no dia a dia essas pequenas coisas, mas que podem causar grandes coisas na vida de alguém, que o livro pode nos ajudar com isso? Olha, primeiro passo é hábito. Não tem diferença. Mas eu queria usar um trechinho assim que eu acho lindo, lindo, lindo da Bíblia, que exatamente de Jesus para Maria Madalena, que, cara, eu sempre penso nessa passagem, sempre, cara, sempre quando eu vou fazer alguma coisa eu penso nessa passagem. Quando eu vou atirar uma pedra em alguém, aí eu penso assim, nossa, mas eu tenho pecado, né? Eu não sou uma pessoa sem pecados, então eu não posso atirar a pedra, eu tenho que ficar quieto. Isso ajuda a gente a refletir um pouco, mas é um trabalho cotidiano. Você vai ter que fazer, é um hábito, mas é um exercício importante da gente fazer, né? De falar assim, não, antes de falar qualquer coisa, às vezes uma palavra maldita ali, né? Na hora do calor ali da conversa, tal, a pessoa veio, semeou a discórdia assim para você, falou, fulano, tal, e você acaba se deixando levar e fazendo isso também. Então, é uma prática. Aí, Milena, dentro da minha doutrina especificamente, tem um caminho muito legal, né? Que é chamado de penitência. Né? Quando você erra, você vai lá, procura o sacerdote,
e explica o que você fez e paga a penitência daquilo. Isso vai fazer com que você aprenda no dia a dia a não fazer aquilo com tanta facilidade, tá? Não é falar assim, muita gente julga, fala, não, mas isso aí é um padre, é um ser humano como outro qualquer, eu não vou falar meus pecados para um padre. Ok, é a escolha sua. Eu sigo a minha doutrina, respeito a minha doutrina, e para mim faz todo sentido do mundo. Me ajuda muito a não cair. Ou, pelo menos, quando cair, ter aonde me apoiar e se levantar rapidamente. Independente da religião, você deu de exemplo a pessoa pode se apegar àquilo que ela acredita, Sim, né? E sim, demonstrar essa falha e procurar, né, se equilibrar e aprender com isso. Eu te perguntei uma coisa tão simples, mas que a gente acaba errando, porque como é que eu vi que o livro é indicado para estudante, né, desenvolvimento pessoal, a gente vê acontecendo essas pequenas coisinhas dentro da escola com os adolescentes e que acaba provocando, às vezes, grandes desastres, como o bullying, que às vezes não é dado a devida importância, mas que pode levar ali um desenvolvimento pessoal que possa prevenir contra esse tipo de coisa. acontecimento. Milena, eu passei quase em torno de 20 anos da minha vida com trabalho com jovens, né? Dando curso de crisma lá na igreja para jovens. E aí o curso de crisma, ele prepara os jovens para receber um sacramento lá da igreja católica durante um período, 1 ano e meio, 1 ano ou até 2 anos de curso para poder chegar, né, para receber esse sacramento. E aí, nesse período, durante todo esse tempo que a gente trabalhou com jovens, a gente sempre percebia o jovem tem muita dificuldade, a gente não tem toda a formação, toda a experiência para tocar a vida, mas acha que tem. E aí a gente vai se debater com pais, com avós, com pessoas mais velhas, porque a gente acha que tem razão. E aí a gente não encontra respaldo. Hoje, eu conversava isso com a minha esposa há um tempo atrás, que hoje no mundo o que está faltando exatamente para a juventude é exatamente referência, é ter aonde buscar, entendeu? Então, hoje em dia os jovens não vão mais para as igrejas, e eu não digo só a católica não, tem diversas igrejas aí com trabalhos fantásticos para jovens, entendeu? Tem muito local bom para receber, para acolher os jovens e tal, mas são minoria os que vão, os que buscam, entendeu? E com certeza esses jovens chegam lá machucados, chegam lá feridos, cheio de dúvidas, de coisas que passam pela mente, que veem em redes sociais, e aí tá num ambiente melhor para achar um caminho, achar uma solução. Mas se não tem nenhuma referência, nenhum ambiente, fica difícil, né? Fica difícil. E aí se perde, acaba cometendo erro em cima de erro, né? Aí entra a importância, que é o último aqui, que ele é indicado para pais responsáveis, desse desenvolvimento pessoal tá na família, tá no pai e na mãe, né? Sim. Porque muitas vezes a criança tá na igreja, ela sai da igreja, ela aprende tudo aquilo, mas ela chega em casa, aí atrapalha toda a cabecinha dela, né? E então família, igreja, escola, eu acho que tudo ali, você que trabalhou muito tempo com isso, né? É tudo muito interligado. Se o pai falar divergir do que a escola e do que a igreja tá falando, aí fica difícil. Na realidade, o primeiro ambiente educacional fato, é a família, né? E hoje, infelizmente, a gente tem visto muita gente aí, muitos pais que estão terceirizando a educação dos filhos, estão jogando para a escola, né? As crianças chegam na escola, totalmente sem estrutura assim, para o aprendizado, porque vivem um caos dentro de casa. Então, infelizmente, é essa consciência, né, que está faltando para as pessoas, para entenderem, né, qual que é a sua função. Eu acho que no sentido do livro, Milena, é mais despertar a gente para essa responsabilidade, entendeu? É autorresponsabilidade. A gente também é responsável por ter um mundo melhor, por ter políticos melhores, por ter um Brasil melhor.
a gente é responsável, querendo ou não, a gente é. Porque se a gente não cria filhos melhores para o mundo, como é que a gente vai poder cobrar isso daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos é o meu filho que vai estar lá. E aí, eu preparei ele para ele ser correto, para ele ser justo, para ele praticar a justiça e o bem. Então, muitos pais não ligam para isso. É uma responsabilidade muito grande ser pai. E muitos estão assumindo esse papel sem assumir a responsabilidade, né? Entendi. Como ser correto e responsável em um mundo em que insiste em te levar à autorresponsabilidade e ao incorreto? Tá. Vou falar as palavras que a gente escuta no dia a dia, coisas que a gente escuta no dia a dia. Trouxa, você é trouxa. Não, você é bobo, só você é assim. Não compensa, não compensa ser assim. Para homens, tá? Para homens, a picanha cai no prato do vegano. Tá? A gente é obrigado a ouvir essas coisas, tá? Isso eu tô falando de experiências, assim, coisas que eu compartilho com a minha esposa. Então, eu tenho que ter compartilhado com ela, porque ela tá assistindo, provavelmente. Então, depois eu vou responder por isso. Um abraço Mas, para ela. mas no dia a dia, a gente ouve coisas desse tipo, assim. Do fato de você ser trouxa, de você ser besta. E às vezes a gente até se pega pensando, putz, mas será que eu não sou mesmo, cara? Caramba, por que será que eu não consigo ser diferente, né? Mas, graças a Deus, assim, tô satisfeito, tô feliz com a minha postura, com a minha visão de vida e creio que isso pode motivar muitas outras pessoas a serem assim também. E estou disposto a, a fazer o trabalho que for preciso para que as pessoas também tenham a oportunidade de pensar diferente, de pensar fora da caixinha, de sair, de não viver aquela correnteza do mundo assim, sabe? Todo mundo seguindo aquela correnteza para aquele fluxo, e eu não quero ir para aquele fluxo. Eu tenho um plano de vida completo para minha vida, eu tenho um plano de salvação para minha alma, eu tenho um plano de legado para eu deixar para esse mundo. Então, eu quero ser diferente. Essa é a questão. Então, eu não me importo de ouvir assim, você é trouxa. Lá, a picanha cai no prato do vegano. Não, para mim, tá ok, tá tudo tranquilo. Eu acho que quando a gente chega nesse pensamento, a gente já aprendeu, né, com a vida o que realmente é importante, Sim, né? E, e se a gente não sair, Deus é tão misericordioso, né? Jesus vai lá, tira a gente daquela situação. sim, Se a gente estiver andando de acordo com a correnteza, igual você disse, e às vezes a gente acha que foi uma perda muito grande, a gente fica naquela tristeza de ter sido tirado daquele lugar, mas realmente tem um outro caminho que aguarda, que a gente não era o caminho que a gente deveria seguir. sim, sim, exatamente. Então, a fé é um pilar importantíssimo para qualquer carreira, qualquer. E aí, não, eu não estou dizendo a fé somente na minha religião, na minha doutrina, não. Estou dizendo a fé como um todo. Acreditar, confiar num ser superior, acreditar, no meu caso, eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, então acreditar que através deles eu posso transformar a minha vida, eu posso transformar a minha casa, eu posso transformar a realidade à minha volta. E essas pessoas que estão à minha volta hoje vão transformar outras pessoas, e isso vai virar um círculo vicioso, e em uma hora a gente vai expandir tudo isso para o número maior de pessoas. Eu acredito. Então, a gente precisa, a fé ajuda muito. E a fé também no sentido de, como você falou, de perda, por exemplo. Quando você tem fé, você tem aonde você buscar o conforto, né? Não tem, quando a gente perde um ente querido, a gente teve uma perda hoje na família, né? Um tio um pouco mais distante de mim, mas é um tio, né? Que faleceu hoje. Então, quando você busca na fé o apoio, o conforto, você encontra.
e no ser humano não tem como você encontrar, porque as pessoas elas não conseguem sentir a sua dor, elas não conseguem vivenciar a sua dor, então elas não conseguem te ajudar por conta deles, não tem esse contexto. Eu falo que com Jesus você pode andar com venda, porque o mal Sim, vai tentar te alcançar ali, ele vai te prejudicar por algum motivo, mas Jesus vai te tirar dali e você sim, vai, como você diz, a fé, ele vai te e a verdade aparece, né? A verdade, ela. prevalece, ela sempre Então, às prevalece. vezes, fala assim, igual você estava falando, mas você é um bobo, é porque você não se defendeu, porque você não falou a verdade. Quem está com a verdade não precisa se justificar. Aí Sim, tem uma parte, eu não vou lembrar agora a parte da Bíblia, se você puder me ajudar, mas que fala isso, né? Que eu não lembro, eu estou vendo aqui se eu acho o capítulo que está no livro, porque no livro eu falo da verdade. Quando Jesus foi interrogado por Pilatos, Jesus fala que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, né? E aí Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. E Jesus parou a conversa, não quis mais continuar a conversa. Por que ele não quis continuar a conversa? Porque a verdade para ele tinha a ver com a vida, com o testemunho, com aquilo que ele vivenciava no dia a dia, se tinha a ver com valores dele, entendeu? E para Pilatos, não. A verdade é relacionada a fato histórico, né? Então, não dava para Jesus explicar para Pilatos o que era a verdade. Então, ele ficou quieto, deixou a coisa acontecer e é isso. Exatamente. Por que que você vai justificar uma coisa se a pessoa não vai querer acreditar na verdade dela, nos Isso, valores que ela. é isso. Então É isso. ela já sabe no que ela vai acreditar. Não adianta você ficar falando, né? Exatamente, E, exatamente. e, e Jesus sabe. É uma discussão tola. Quando Jesus É, percebeu a pergunta de Pilatos, ele logo pensou: ah, meu, vamos ficar discutindo com esse cara para quê? Olha que tolice dele. Ele tá fechado na verdade dele, tá querendo questionar sobre a verdade comigo. Então Jesus nem perdeu tempo falando sobre isso. No livro eu explico até a etimologia da palavra, a origem, porque, qual o significado em hebraico e qual o significado em grego, né? Que era a língua de Pilatos. eu já, a pergunta que no decorrer eu já senti onde você quer alcançar, o que você quer alcançar com esse livro. Mas assim, se petisse para a gente, né, qual que é o seu objetivo com o maior de todos os mentores? Ah, transformar o maior número de vidas possível, levar as pessoas a conhecer um caminho de verdade, de amor, de paz, independente de ser cristão ou não, né? Jesus era judeu, então a gente tem que lembrar sempre disso. Ele não estava preocupado com a religião em si, ele estava preocupado com as pessoas, com a postura, com o amor, e é isso que eu quero levar para as pessoas. Que é possível a gente transformar o nosso mundo, a gente vivenciar o amor, a felicidade aqui, nesse mundo, na nossa casa, na nossa família. É isso. Inário, foi um prazer receber o maior de todos os mentores aqui, e você. Foi um acalento para essa noite. Eu acho que todas as pessoas que nos assistiram gostou muito do que nós conversamos e que todos possam levar, né, agora para a cama tudo isso que a gente falou e assimilar durante a noite e poder amanhecer, acordar amanhã melhor que hoje. É isso. Eu acredito também. Agradeço aí o seu convite, o espaço para a gente falar sobre isso, sobre o livro. A gente acabou viajando bastante, né? Na questão, mas agradeço de coração o espaço aí, agradeço a todos que se dispuseram a assistir, a estar online aí. Um beijão para os meus filhos, para minha esposa, dizer que eu amo muito ela. E um beijão para minha família, meus sobrinhos, que eu não posso esquecer, tem bastante. E é isso aí. Gente, Muito obrigado. quero pedir mais uma vez para vocês seguirem o perfil do autor, seguir o meu perfil e não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube, o Para Ler e Amar. E o livro
tá lá no blog www.parallelamar.com.br. Lá tem o link que vai te levar diretamente para o site do escritor, onde você vai poder adquirir o maior de todos os mentores, que a gente bateu o papo aqui, você já viu que não pode deixar de ter ele aí na sua estante e de ler. Não é só para deixar na estante. Exato, esse é o livro que precisa ler, tá? É para ler. Guinaro, muito obrigado, viu? Uma noite abençoada para você e para sua família, tá bom? Obrigado, Milena. Muito obrigado mesmo e até mais. Bom Até mais. trabalho aí Tchau, pra você. tchau. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau. Sucesso.